condomínio, eu estava construindo uma casa e eu me lembro de ver a primeira vez que eu vi uma construção em EPS. E eu me lembro do sentimento como se fosse hoje, desse sentimento que eu tive quando eu vi a primeira casa e eu pensei, falei, isso não presta. E foi dessa forma mesmo, porque uma casa de isopor, como que pode funcionar? Como que uma casa de isopor pode ser segura? E se você está acompanhando o progresso das construções de EPS, você pode ver que assim, bem no começo, a maioria das casas eram casas mais simples e foi evoluindo. Ainda hoje não tem casas de altíssimo padrão, não que não tenha. A gente até está construindo uma casa com padrão bem elevado, mas são raridades, né? São poucas casas ainda, porque o sistema está crescendo muito. Mas quando eu vi essa casa, eu não procurei estudar, eu não procurei saber. Já tinha construído casas com alvenaria estrutural, eu já tinha construído o radier, que é o sistema de fundação que a gente usa. Mas mesmo assim, eu me lembro que o interesse que eu tive pela construção em EPS foi zero. E o nome disso é preconceito. Realmente é um conceito pré-estabelecido que eu tive sem conhecer daquele sistema, sem conhecer do material, sem saber se ele funciona ou não. Eu simplesmente achei que não prestava. E eu estava construindo algumas casas quando um colega, na verdade, começou do seguinte: um dos pedreiros que trabalhavam comigo, ele saiu, precisou de mudar e foi trabalhar com uma outra pessoa, um engenheiro. E esse engenheiro, por coincidência, era meu colega de infância. E aí a gente começou a trocar uma ideia. Eu não sabia que ele tinha se formado em engenharia, eu não sabia que ele estava atuando como construtor, eu só sabia que a gente tinha uma amizade, se conheceu na igreja e tudo. E aí ele pegou meu número, me ligou e a gente começou a trocar uma ideia. Ele falou que estava trabalhando com construção, num sistema inovador. A gente marcou, almoçamos juntos, ele conheceu algumas das minhas obras e eu fui conhecer as obras dele. Olha, eu vou falar para você. Uma coisa é quando você vê as fotos, uma coisa é quando você vê vídeos, você lê a respeito, quando você ouve falar de determinada coisa. Quando você presencia algo, quando você sente, quando você entra, quando você realmente vê, é totalmente diferente. Porque eu não visitei só uma obra, né? Eu fui em várias obras e eu pude perceber a resistência. Eu me lembro de socar mesmo algumas paredes, me lembro de uma casa que já tinha laje. Quando eu entrei, a sensação térmica estava mais ou menos no meio do dia e quando eu entrei eu chego a sentir gelado ali dentro. Então isso aí para mim foi algo que marcou. E quando eu vi que o sistema era bom, esse meu amigo ele tinha se formado há pouco tempo, então ele não tinha o know-how, a experiência que eu tenho como construtor. E eu percebi que em várias coisas dava para essa construção ser muito melhor do que era, dava para melhorar muito. A gente marcou algumas reuniões, eu conversei com ele, a gente até estava começando uma parceria para construir juntos essas casas, porque juntando o que ele já sabia com o EPS, com a experiência que eu já tinha como construtor, eu falei para ele, cara, isso aí eu tenho certeza que a gente vai construir muitas casas juntos.